Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Que a graça do Senhor Jesus seja na vida de todos aqueles que me acompanham neste momento. Será que Paulo nesta passagem está afirmando claramente que teve alguma experiência fora do corpo? Por que será que ele inicia a carta na terceira pessoa? E por que ele ocultou isso e só revelou depois de 14 anos para a igreja de Coríntios? Muitos isolam versículos de todo o contexto e eu vou falar sobre este assunto, mas antes vou abordar como Deus se revelava aos profetas do Antigo Testamento. Grandes profetas tiveram sonhos e visões, revelações, mas nunca estiveram fora do corpo, nem foram para este inferno que recebe recordes de visitas hoje em dia. E por incrível que pareça, eu já me vi no inferno. O diabo quis me enganar com uma visão desta, mas não conseguiu. E certa vez eu estava dormindo, mas ao mesmo tempo acordado. E eu me questionava, eu estou dormindo, mas eu estou acordado. Eu estou sonhando acordado. E naquela situação de estar sonhando acordado, eu comecei a voar. E eu me via voando. E como eu cresci aprendendo sobre o céu, o que veio na minha mente naquele momento foi o céu. E eu comecei a subir no intuito de ir ao céu. Só que quando eu pensei nisso, eu não consegui subir mais, pois uma força não me deixava subir. Até o ponto de eu abrir o olho na cama e lamentar por aquela sensação fantástica ter acabado. Mas se eu subisse ao céu, o que eu veria lá? As 3 pessoas da Santíssima Trindade, milhares de anjos, ruas de ouro, os heróis da fé, pessoas que já morreram. Eu não sei, mas graças a Deus por aquilo não ter acontecido. O sonho é uma produção cerebral, né? E a projeção, ela é a atuação da consciência ou do princípio inteligente distante do cérebro. Se eu dormi e deixei meu corpo físico lá, inerte, o cérebro ficou lá. E eu saio do corpo pensando, raciocinando, fazendo as relações da mesma maneira, tá certo? Então essa é a diferença. E há muitos vídeos na internet, palestras sobre projeciologia, conscienciologia, EQMs, que enfatizam experiências fora do corpo e a questão da vida após a morte. E se você é inscrito neste canal, sabe que eu tenho defendido que vida após a morte só por meio da ressurreição dos mortos. E esses fenômenos paranormais acontecem em todo mundo, independente de religiões, sexo, idade, justamente para ofuscar essa verdade. Aqui temos o exemplo da capa da revista Cristã do Espiritismo, Projeção Astral, estudando o cordão de prata. A capa da revista já dá ênfase a experiências fora do corpo. Doenças da alma e influência do espírito. Mediunidade na Bíblia. Será? E se realmente existir, será que ela é apresentada de forma favorável? Crianças médiums. Como os pais devem agir quando a mediunidade ocorre durante a infância? O que a doutrina espírita aconselha? Outro exemplo, agora na capa da revista Época. Mediunidade infantil. Crianças que falam com espíritos. Crescem os relatos de meninos e meninas que conversam com os mortos. E atenção, isso pode ser mais do que uma simples fantasia. Paloma, 5 anos, diz que se comunica com entidades espirituais. Eles vêm brincar comigo. Você vê, uma criança como a Paloma já interage com o espírito dos mortos. Mas ela é uma criança de 5 anos. E daí? O diabo é o pai da mentira. E o fato desses fenômenos acontecerem independente da idade já demonstra a atuação dos espíritos enganadores por trás deles. E isto acontece graças à crença idólatra da imortalidade da alma. E como a maioria dos cristãos crê nisso, fenômenos que respaldam experiências fora do corpo, como idas ao céu, ao inferno, são bem-vindos entre eles. E apesar de muitos insistirem, imortalidade da alma não tem base bíblica. Há quem ache mediunidade na Bíblia, como os espíritas, e muitos seguem o mesmo raciocínio espírita, mas isso não tem base na Bíblia. E como não tem base na palavra, essa teoria precisa de patrocínio. E ela é patrocinada com sinais, prodígios e maravilhas. Entre os espíritas, isto é conhecido como mediunidade, projeciologia, viagem astral. E no meio evangélico, isto é chamado de arrebatamento do espírito. Um jargão muito conhecido no meio pentecostal, mas um termo que não existe no texto grego.
E estes fenômenos são mentiras de Satanás e seus anjos, com o fim de promover um outro evangelho que os apóstolos não ensinaram e levar o mundo inteiro à comunicação com anjos caídos transfigurados em pessoas que já morreram. Eu fiz um vídeo sobre a EQM do Dr. Alexander Eben. O cara não ficou em coma por 30 minutos, nem por 23 horas, nem por 3 dias, mas ele ficou em coma por 7 dias. E também foi arrebatado ao céu. E ele escreveu um livro que se tornou best-seller e ficou muito famoso. E ele não é evangélico, não crê em vida após a morte, e a experiência que ele teve foi justamente para mostrar que existe vida após a morte. Não para mostrar que ele era um pecador e precisava de salvação. E o céu que ele descreve é um céu totalmente diferente, repleto de borboletas, e tanto Deus e os seres celestiais que ele relata no seu testemunho são falsos. Há 23 anos, em 13 de novembro de 1982, eu sofri um acidente de carro, indo em direção à Marginal. Quando bateram no nosso carro, o carro que eu estava foi desgovernado e caímos de um viaduto. Antes de cair desse viaduto, eu fui projetada fora desse carro e ali eu vi uma imagem e eu reconheci a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Dali, eu já tinha a percepção de que 2 pessoas estavam me acompanhando. E essas 2 pessoas pediram para que eu ficasse tranquila, porque nós faríamos imediatamente. Eu estava mais distante do meu corpo e mais distante ainda quando eu já me dei por entrada de um túnel. Esse túnel era muito colorido, tinha muitas cores, muito mais cores do que a gente já conhece. No final desse túnel eu fui percebendo uma luz incandescente, uma luz branca, translúcida. Ao final desse túnel eu me deparei com uma outra pessoa que usava umas vestes brancas. Não só essa pessoa, mas tinha muitas pessoas como se fosse um jardim. E todos me acolhiam. Eu estava muito em paz, muito tranquila. Para mim estava muito bom estar ali. Essa pessoa que me recebeu, ela me disse, percebendo que eu estava preocupada com os demais, ela me disse que eu não precisasse se preocupar, porque todos estavam bem. A partir dali eu veria cenas da minha vida. Realmente, como se fossem slides, eu fui percebendo cenas da minha vida desde quando eu nasci. Quando eu estava voltando, era um momento que aí eu percebi de novo. Já estava próximo ao meu corpo, ainda projetada acima dele. Eu olhava meu corpo e eu buscava ajuda dos médicos quando eu percebia que eu passava a mão entre eles. Então, eu estava realmente fora do meu corpo. Eu queria muito que alguém acreditasse que eu estava viva. Só que eu já tinha acabado de ouvir que eles me deram óbito porque eu não reagia. Eu estava na linha mortal. Inclusive, chegaram a me colocar, me cobriram, me passaram no zíper e me deixaram de lado porque eu já não tinha mais chance. Ali, uma médica, a doutora Sandra, eu não esqueço mais, quando ela observou os sinais e viu que eu tinha chance, porque ela viu em mim lágrimas. Quando ela viu as lágrimas, ela pediu toda assistência, pediu para injetar medicamentos e vieram com as pás para me ressuscitar. E a partir daí, eu vesti o meu corpo, como eu me sentia assim, e eu comecei a perceber que alguém acreditava que eu estava vivendo, que eu estava viva ainda. Eu senti e comecei a voltar a respirar. A partir disso, eu sou uma outra pessoa. Essa senhora teve uma EQM, morreu, se viu projetada fora do corpo, viu a Nossa Senhora, foi arrebatada ao céu, viu pessoas de branco, voltou para a terra e ressuscitou. O testemunho dela chega até a ser comovente, é ou não é? E assim como ela, muitos tiveram EQMs e viram fora do corpo. Alguns foram ao céu, ao inferno. Não posso negar que essas pessoas tiveram essas experiências. Eu mesmo já tive as minhas. Mas pela palavra posso afirmar que Deus não tem nada a ver com isso. O que o curso de viagem astral pode fazer por você? Imagine se você pudesse voar como um espírito livre. Voar por sobre a terra, por qualquer lugar que você desejasse. Descobrir por você mesmo verdades desconhecidas pela ciência. O poder de realizar todas essas coisas está dentro de nós. Chamamos este poder de projeção astral ou viagem fora do corpo. Projeção astral é o processo pelo qual o seu corpo astral sai voluntariamente de seu corpo físico, enquanto este dorme ou permanece relaxado.
Com isso, em total e completa segurança, você não fica preso aos limites da matéria. Seu corpo astral se mantém conectado com seu corpo físico por meio do cordão de prata, uma ponte energética entre esses dois corpos. Com seu corpo astral livre, você estará pronto para desfrutar de uma maravilhosa experiência de liberdade e êxtase e se deslocar para onde quiser. Você pode viajar para o fundo dos oceanos, pode sobrevoar por cima dos prédios e das cidades. Pode observar pessoas conhecidas e amigos com a prática. Pode inclusive atravessar os limites do tempo e visitar antigas civilizações e seus costumes. Você pode viajar através do espaço e conhecer diferentes planetas, galáxias e lugares nunca explorados. Seu corpo astral pode também estabelecer contato com mestres espirituais. Pode conversar com eles. Pode ser conduzido para o arquivo dos registros akáshicos e conhecer informações de seu presente, de seu passado e das probabilidades do futuro. Essas informações irão revelar quem realmente você é e te ajudarão a obter preciosos insights sobre sua atual existência. Você irá crescer espiritualmente. Mais do que isso, será capaz de encontrar respostas para tomar suas decisões com grande sabedoria. Quando quiser retornar ao seu corpo físico, simplesmente pense nele. E rápida e tranquilamente, o seu corpo astral estará novamente integrado ao plano da matéria. Você estará completamente descansado e totalmente preparado para tomar as decisões corretas em sua vida. Seja muito bem-vindo ao curso de viagem astral. Esses fenômenos que vêm acontecendo no mundo inteiro, inclusive no meio evangélico, não passa de projeção e viagem astral, que são profundezas de Satanás e manifestações do espírito do anticristo. E o que aconteceu com Paulo e com João e com os profetas não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Eles nunca se viram fora do corpo, e eu vou falar sobre isso nas continuações desse vídeo.